Menino pobre salva a filha de um milionário, que como recompensa lhe dá dinheiro. Mas o que o menino pede em troca faz o homem cair em lágrimas. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O céu de Recife ainda guardava os últimos vestígios da noite, quando Miguel já estava de pé. Com apenas 10 anos, seus movimentos eram precisos e silenciosos, cuidadosos para não despertar sua mãe, que dormia no pequeno quarto ao lado. Carolina precisava descansar. Os remédios para sua doença a deixavam constantemente exausta. O menino observou o rosto pálido da mãe por alguns instantes antes de sair, notando como as olheiras contrastavam com a pele que um dia fora radiante, quando ela lecionava na escola municipal do bairro da Várzea. O apartamento de um cômodo onde viviam ficava no segundo andar de um prédio antigo no centro histórico de Recife. As paredes descascadas exibiam camadas de tinta que contavam histórias de décadas passadas, assim como o papel de parede amarelado que se soltava nos cantos. Miguel pegou a pequena mochila onde guardava seu material de trabalho e fechou a porta com cuidado. O mercado de São José já fervilhava de atividade quando o menino chegou. Comerciantes descarregavam sacolas de frutas e verduras frescas, organizando suas barracas para mais um dia de trabalho. O cheiro de frutas tropicais misturava-se ao aroma de ervas e especiarias típicas da culinária nordestina. "Bom dia, seu Severino!" cumprimentou Miguel, aproximando-se de um senhor de idade que organizava caixas de abacaxi. "Miguel, meu filho, chegou cedo hoje", respondeu o homem com um sorriso caloroso. "As mangas que você pediu estão ali. Separei as melhores para você." O menino agradeceu e começou a organizar sua pequena banca improvisada. Suas mãos pequenas, já calejadas pelo trabalho, moviam-se com a destreza de quem conhecia bem aquele ofício. Em pouco tempo, mangas, cajus, abacaxis e outras frutas regionais estavam dispostas em uma arrumação colorida e atraente. Enquanto os primeiros clientes começavam a circular pelo mercado, Miguel pensava na mãe. Carolina havia sido uma professora respeitada, até que a doença a impediu de continuar trabalhando. Agora dependiam exclusivamente do que ele conseguia vender ali, diariamente. O dinheiro mal dava para os caros remédios, e às vezes Miguel se perguntava se haveria um futuro diferente para eles. "O melhor caju de Recife, manga doce como mel", anunciava o menino com sua voz infantil, mas carregada de uma responsabilidade precoce. As horas passavam enquanto o sol subia no céu. Miguel atendia os clientes com simpatia, fazendo contas de cabeça com uma rapidez impressionante. Não tinha tempo para frequentar a escola regularmente, mas sua inteligência natural chamava a atenção de todos que conversavam com ele. Foi por volta do meio-dia que algo incomum aconteceu. Uma movimentação diferente surgiu na entrada do mercado. Um carro preto, imponente e claramente caro estacionou próximo à feira. De dentro saiu um homem alto, de terno impecável, acompanhado por uma menina de aproximadamente a idade de Miguel, vestida com roupas que ele só havia visto em vitrines de lojas elegantes da Avenida Boa Viagem. "Papai, quero ver as frutas!" insistia a menina, puxando a mão do homem que parecia um pouco deslocado naquele ambiente. "Está bem, Juliana, mas não se afaste", respondeu o homem, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e cautela. Miguel observava a cena enquanto atendia uma senhora. A menina, Juliana, corria entre as barracas encantada com as cores e aromas. O homem que parecia ser seu pai a seguia, tentando não perdê-la de vista entre a multidão que agora lotava o mercado. Foi tudo muito rápido. Um motorista desgovernado de uma caminhonete de entregas invadiu a área peatonal do mercado, derrapando nos paralelepípedos molhados pela chuva recente. Os gritos de alerta ecoaram pelo mercado enquanto as pessoas se afastavam em pânico. Miguel largou as frutas que segurava quando percebeu que a menina de vestido florido, absorta admirando uma banca de artesanato, estava diretamente na rota do veículo. Sem hesitar um segundo sequer, Miguel correu em direção à menina. Seus pés descalços mal tocavam o chão enquanto calculava mentalmente a trajetória. O tempo parecia desacelerar. Com um impulso final, agarrou Juliana pelo braço e a puxou com toda a força,
que seu corpo franzino permitia. Ambos caíram no chão áspero, rolando para longe enquanto a caminhonete finalmente parava, colidindo com uma banca vazia. Juliana! O homem de terno correu desesperado, ajoelhando-se ao lado da filha. Você está bem? Está machucada? A menina, em choque, apenas assentiu, agarrando-se ao pai. Foi então que o homem notou Miguel, que já se levantava para retornar ao seu posto. Espere, foi você que salvou minha filha? Perguntou com a voz embargada de emoção. Miguel deu de ombros, constrangido com a atenção. Qualquer um faria isso, senhor. Não, não faria, o homem insistiu, estendendo a mão. Eduardo Almeida, sou dono do Hospital Santa Isabel. E você acaba de salvar o bem mais precioso da minha vida. Miguel Santos, senhor. Vendo frutas aqui todos os dias. Eduardo tirou a carteira do bolso interno do paletó e retirou algumas notas de alto valor. Por favor, aceite isso como agradecimento. O menino olhou para o dinheiro com um brilho momentâneo nos olhos, mas logo recuou. Desculpe, senhor, mas não posso aceitar. Eduardo franziu o senho, confuso. Juliana, já recuperada do susto, observava a cena com curiosidade infantil. Não entendo. Este dinheiro não faria diferença na sua vida? Eduardo perguntou, notando as roupas gastas e os pés descalços do menino. Miguel respirou fundo, reunindo coragem. Minha mãe está muito doente, senhor. Se quiser me ajudar de verdade, ela precisa de médicos bons. O dinheiro que ganho mal paga os remédios dela. A sinceridade e maturidade daquelas palavras, vindas de uma criança, deixaram Eduardo visivelmente tocado. Ele se agachou para ficar à altura do menino. Onde você mora, Miguel? E qual o problema de saúde da sua mãe? Moramos aqui perto, no centro. Minha mãe tem uma doença do sangue. Ela era professora antes de ficar doente. Eduardo trocou olhares com a filha, que acompanhava tudo com atenção. Algo naquele menino de olhar sério e atitude altruísta o intrigava profundamente. Se você concordar, gostaria de visitar sua mãe hoje mesmo. Como médico, talvez eu possa ajudar. Miguel hesitou. Sua mãe sempre lhe ensinara a não confiar facilmente em estranhos, mas havia algo na expressão daquele homem que lhe transmitia segurança. Ela fica muito cansada à tarde por causa dos remédios, senhor. Entendo. Podemos ir agora, então? Juliana pode nos acompanhar. A menina sorriu, ainda segurando firme a mão do pai. Miguel olhou para sua banca de frutas, preocupado com o que deixaria para trás. Não se preocupe com isso. Eduardo percebeu sua hesitação. Compensaremos o que você deixar de ganhar hoje. Seu Severino, que observava tudo de longe, aproximou-se. Pode ir, Miguel. Cuido das suas coisas e amanhã acertamos. Assim, o improvável trio deixou o mercado. Miguel no banco de trás do luxuoso carro, ao lado de Juliana, que agora o bombardeava com perguntas sobre a feira, as frutas e sua vida. O contraste entre os dois mundos não poderia ser maior. A menina rica, filha de um médico renomado, e o menino vendedor de frutas, responsável pelo sustento da mãe doente. 3 meses se passaram desde aquele dia fatídico no mercado de São José. A vida de Miguel e Carolina transformou-se completamente graças à intervenção de Eduardo. Após examinar Carolina e constatar a gravidade da leucemia que a acometia, Eduardo mobilizou sua equipe médica para iniciar um tratamento adequado no Hospital Santa Isabel. O apartamento minúsculo no centro foi trocado por um pequeno, porém confortável, imóvel próximo ao hospital, facilitando o acesso de Carolina às sessões de tratamento. Miguel, pela primeira vez em anos, voltara a frequentar a escola. No início, adaptou-se com dificuldade, enfrentando olhares curiosos e até alguns comentários maldosos sobre sua origem. Porém, sua inteligência natural e dedicação aos estudos logo conquistaram o respeito dos colegas e professores. Juliana, que estudava no mesmo colégio particular, tornou-se sua defensora e amiga inseparável. Os exames estão mostrando uma resposta excelente ao tratamento, comentou Eduardo em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto visitava Carolina em sua nova residência. Se continuarmos assim, em alguns meses podemos falar em remissão completa. Carolina, que recuperava gradualmente a cor nas faces e o brilho nos olhos, sorriu com esperança. Não tenho palavras para agradecer tudo o que tem feito por nós, Dr. Eduardo.
Fique com as palavras, Carolina. Seu sorriso já é agradecimento suficiente, respondeu ele, com um olhar que revelava sentimentos cada vez mais difíceis de esconder. Eduardo passou a visitar Miguel e Carolina com frequência crescente, muitas vezes trazendo Juliana, que adorava a companhia de Miguel. Enquanto as crianças brincavam no pequeno jardim do condomínio, Eduardo e Carolina conversavam por horas sobre literatura, educação e sonhos interrompidos. A antiga professora de literatura redescobria sua paixão pela vida através das palavras, e Eduardo se encantava com a força e sensibilidade daquela mulher que lutava bravamente contra a doença. Em seu escritório no hospital, Eduardo analisava alguns documentos antigos quando encontrou algo que o deixou intrigado. Um ex-funcionário administrativo, Rodrigo Santos, havia sido demitido 8 anos antes por problemas com álcool. O sobrenome coincidente fez Eduardo investigar mais a fundo. Descobriu através de registros antigos que Rodrigo havia sido casado com uma professora chamada Carolina Menezes, o nome de solteira da mãe de Miguel. A descoberta agitou Eduardo. Enquanto desenvolvia sentimentos cada vez mais profundos por Carolina, sentia-se na obrigação de investigar o paradeiro daquele homem que, pelo que conseguira apurar discretamente, era o pai ausente de Miguel. Miguel nunca fala do pai, comentou Juliana certa tarde, enquanto voltavam do colégio. É um assunto proibido. Todos temos um pai, não é? Eduardo apenas assentiu, pensativo. A pergunta inocente da filha reforçava sua decisão de descobrir mais sobre Rodrigo Santos. Após semanas de investigação discreta, Eduardo finalmente encontrou Rodrigo. Para sua surpresa, o homem que fora descrito por antigos colegas como violento e irresponsável, agora liderava uma pequena congregação religiosa na periferia de Recife. Ex-alcoólatra recuperado, Rodrigo havia encontrado na fé um caminho para a redenção pessoal. Em um domingo de manhã, Eduardo dirigiu até o modesto templo nos arredores da cidade. Observou de longe, enquanto Rodrigo pregava com paixão sobre arrependimento e segundas chances. O homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas, gestos serenos e olhar pacífico, em nada lembrava a descrição do funcionário problemático de anos atrás. Pastor Rodrigo? Eduardo abordou-o após o culto, quando os últimos fiéis se despediam. Sim, em que posso ajudá-lo? Respondeu Rodrigo, com um sorriso acolhedor que se desvaneceu gradualmente ao reconhecer Eduardo. Doutor Almeida? Do Hospital Santa Isabel? Você se lembra de mim? Eduardo constatou surpreso. Difícil esquecer quem me demitiu, mesmo quando reconheço que merecia. Rodrigo respondeu sem hostilidade. Mas isso foi em outra vida. O que o traz aqui? Seu filho, Miguel, salvou minha filha de um acidente, Eduardo revelou, observando atentamente a reação de Rodrigo. Ele e Carolina vivem sob minha proteção agora. O rosto do pastor empalideceu. Seus olhos marejaram instantaneamente e ele precisou apoiar-se em um banco próximo. Miguel, como está ele? E Carolina? Eduardo contou sobre a doença de Carolina, o tratamento em andamento e como Miguel havia impressionado a todos com sua coragem e maturidade. Rodrigo escutava em silêncio, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto transformado pelos anos. Abandonei-os da pior maneira possível, confessou Rodrigo com voz embargada. Era violento, irresponsável. O álcool destruiu tudo o que eu amava. Quando finalmente encontrei um caminho melhor, não tive coragem de procurá-los. Pensei que seria melhor que eles me esquecessem. Eduardo havia preparado mentalmente um discurso duro para aquele homem, mas o que encontrou foi alguém genuinamente arrependido. Miguel não teve pai durante todos esses anos, e você ainda é legalmente o marido de Carolina. Não mereço perdão, Rodrigo abaixou a cabeça, mas daria tudo para ver meu filho, mesmo que fosse apenas uma vez. Para que ele soubesse que tem um pai, mesmo que tenha sido um pai terrível. Uma semana depois, sob a sombra das árvores de uma praça tranquila no bairro da Jaqueira, Eduardo organizou o reencontro. Carolina foi informada antecipadamente e, após a surpresa inicial e muitas lágrimas, concordou em permitir que Miguel conhecesse o pai. A decisão não foi fácil, mas o tratamento bem-sucedido parecia trazer-lhe não apenas a cura física,
mas também a capacidade de enfrentar fantasmas do passado. Ele parece assustado, comentou Juliana, observando de longe com Eduardo, enquanto Miguel caminhava hesitante em direção ao homem que aguardava nervoso no banco da praça. É um momento difícil para todos, Eduardo explicou, segurando a mão da filha. Algumas vezes precisamos enfrentar o medo para encontrar paz. O encontro foi inicialmente tenso, com um Miguel desconfiado e um Rodrigo emocionado demais para articular frases completas. Mas aos poucos, a barreira foi cedendo. Miguel não abraçou o pai naquele primeiro encontro, mas ouviu sua história, suas explicações e pedidos de perdão. Aceitou um pequeno presente, uma coleção de livros de aventura, e concordou em encontrá-lo novamente. Nas semanas seguintes, enquanto Carolina respondia cada vez melhor ao tratamento, os encontros entre pai e filho tornaram-se mais frequentes. Rodrigo mantinha-se respeitosamente distante de Carolina, compreendendo que algumas pontes haviam sido definitivamente queimadas. Não quero voltar para sua vida como marido, explicou ele durante uma conversa privada com Carolina. Só quero ter a chance de ser um pai para Miguel, mesmo que tardiamente. Eduardo, por sua vez, aproximava-se cada vez mais de Carolina. As visitas profissionais haviam se transformado em longas conversas sobre literatura, sonhos e projetos futuros. Numa tarde de quinta-feira, enquanto caminhavam pela orla de Boa Viagem, após uma consulta de rotina, Eduardo finalmente reuniu coragem. Carolina, sei que estamos nos conhecendo há poucos meses, mas nunca senti por ninguém o que sinto por você, confessou, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Não é apenas admiração pela sua força ou gratidão por Miguel ter salvado Juliana. É algo mais profundo. Com os olhos marejados, Carolina aceitou o pedido de namoro. O anel, simples mas elegante, simbolizava não apenas um novo relacionamento, mas o renascimento de uma mulher que havia perdido as esperanças. O namoro floresceu rapidamente, com a aprovação entusiástica de Miguel e Juliana, que já sonhavam com a possibilidade de se tornarem oficialmente irmãos. 6 meses após o início do relacionamento, em uma cerimônia íntima no jardim da casa de Eduardo em Boa Viagem, Carolina e Eduardo casaram-se. Rodrigo foi convidado e compareceu discretamente, feliz ao ver seu filho participando como padrinho do casal ao lado de Juliana. A mudança para a casa de Eduardo foi natural. O médico transformou um dos quartos em um pequeno escritório para Carolina, que voltava gradualmente à sua paixão pelo ensino, oferecendo aulas particulares de literatura para alunos em preparação para vestibular. Em uma noite estrelada de verão recifense, um ano após o fatídico encontro no mercado de São José, a família reunida no amplo terraço celebrava a remissão completa da doença de Carolina. Rodrigo, que agora mantinha uma relação cordial com todos e visitava Miguel regularmente, havia sido convidado para o jantar. Às vezes penso que tudo isso é um sonho, confessou Miguel a Juliana, enquanto observavam os adultos conversando. Que vou acordar e estarei de volta ao apartamento velho, preocupado com os remédios da minha mãe. Juliana sorriu, tomando a mão do amigo que considerava agora seu irmão. Não é sonho. Você salvou a minha vida naquele dia, lembra? Mas de alguma forma, acho que todos nós salvamos uns aos outros. No jardim iluminado por pequenas luzes decorativas, Carolina contemplava sua nova realidade. O medo e a incerteza haviam dado lugar à esperança e segurança. Ao lado de Eduardo, observava Miguel conversando animadamente com Juliana. 2 crianças finalmente livres para simplesmente serem crianças. Rodrigo, em um canto mais afastado, mantinha seu papel discreto, mas presente na vida do filho, grato pela segunda chance. O que começara com um ato de coragem de um menino vendedor de frutas havia desencadeado uma transformação na vida de todos. De estranhos à família, de desesperança a recomeço, seus destinos haviam se entrelaçado de maneira improvável, mas perfeita. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Miguel e Carolina tenha tocado seu coração e mostrado como os caminhos da vida podem se cruzar de formas inesperadas. Se essa narrativa sobre superação, perdão e novas chances emocionou você, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações
para não perder nenhuma das nossas histórias diárias. E queremos muito saber sua opinião. O que você achou do encontro entre Miguel e seu pai? Carolina tomou a decisão certa ao perdoá-lo? Conte nos comentários. Amanhã voltamos com mais uma história emocionante para aquecer seu coração.